Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Estação Verdade aqui na Estação NP. Como você sabe, eu sempre trago uma pessoa, primeiro, que eu acredito, considero, admiro, tanto profissionalmente como pessoalmente. E desta vez não é diferente. Uma convidada muito especial para mais um podcast. Nós vamos falar com Kátia Siqueira, ela que é enfermeira, é mestre na área da gerontologia e doutoranda também na mesma área, porém agora gerontologia biomédica. E ela ocupa um cargo no Estado, no Rio Grande do Sul, que é como coordenadora da unidade de atenção especial da pessoa idosa. E é com essa pessoa maravilhosa que a gente vai conversar hoje. Boa noite, Kátia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Sandra. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma satisfação e uma alegria estar aqui junto contigo participando. Primeiro, eu quero te agradecer pelo momento que eu vivi contigo há poucos dias no Chá da Mulher Empreendedora. Tu foi uma das protagonistas. Amei o teu discurso, também acendeu uma luzinha lá para mim naquele momento, justamente para a gente falar sobre envelhecimento. Esse tema que ainda é tão tabu, me parece, que a gente não se dá conta, que hoje, números daí, depois da tua fala lá, me despertou de te chamar aqui e também da gente falar sobre números, porque quando a gente fala do envelhecimento, a gente não imagina que parece que os números estão dizendo que está acelerado o envelhecimento no mundo. E no Brasil não é nada diferente, na nossa região não é diferente. Santiago tem um número muito grande de idosos hoje, Jaguari eu acho que ainda é maior, né? Eu falo Jaguari porque tu é de Jaguari, embora hoje seja de todo o estado do Rio Grande do Sul. A primeira pergunta, Kátia, eu quero que tu te descreva, conta um pouco. Eu poderia contar quem é Kátia Siqueira, que é minha prima, para muito orgulho, minha prima e irmã, mas eu quero que tu te descreva um pouco para a gente. Conta um pouquinho da tua história. Quem é a Kátia antes de ser vereadora em Jaguari, antes de ser especialista na área da gerontologia e antes também, que eu já estou sabendo que está cogitada para ser aí candidata a deputada federal, antes de ser essa pré-candidata a deputada federal. Bom, a Kátia Siqueira, acho que dá para a gente começar de uma forma muito rápida, mas lá quem é a criança Kátia Siqueira, né? Desde muito cedo eu tive sempre essa questão, assim, eu fui inquieta no que diz respeito às desigualdades sociais, né? Sempre estive envolvida no bairro onde eu morava, em Júlio de Castilhos, depois na escola, sempre participei de grêmio estudantil. Sempre tive essa questão assim de realmente estar. Não tenho ninguém na família que seja político, né? Que tenha um cargo político, enfim. Mas desde muito cedo, desde essa criança, eu sempre gostei muito de política. Eu costumo dizer assim que quando eu era criança e as meninas da minha época, né? Quem é da minha época aí dos anos 70, 80, faziam coleção de papel de carta, né? Que a gente tinha aquelas pastas de folhas com os papel de carta para mandar as cartas, né? Que hoje, infelizmente, né, não se manda mais cartas, se manda e-mails, enfim, WhatsApp. Mas na época eu fazia coleção de santinho. Né? Quando chegava a época da política, eu sempre fui uma criança que gostava de assistir o horário eleitoral. Uma coisa inédita para criança, né? Eu gostava de assistir, de sentar na frente e assistir, e me questionava muito por que tem poucas mulheres, né? Não tinha mulheres. Lá tu já questionava, eu já se questionava. Porque não tinha essa obrigatoriedade da lei, né? Que hoje 30% do gênero oposto tem que estar fazer parte dessa lista de candidatos. Então, desde aquela época, eu sempre tive muito isso, assim, isso me preocupava, né? E eu dizia assim, mas um dia eu chego lá, um dia eu quero estar também participando de um processo eleitoral, né? Então, desde muito cedo eu estive envolvida com a política, né? Posso dizer que a política faz parte da minha vida. É da tua essência, né? E também essa questão do cuidado, né? O cuidado sempre teve também presente. Como assim o cuidado? Eu sempre como eu fui criada pela minha avó materna, então eu convivia com pessoas idosas, né? Sempre estava junto com essas pessoas idosas. E no momento que essas pessoas idosas, por eventualmente precisassem de alguém, uma companhia, né? Alguém para ficar junto, eu era rifada para isso. Não, a Kátia pode ir na Dona Zaida, a Kátia pode ir na Dona Maria, posar lá, a Kátia faz isso, né?
E eu sempre gostei muito de estar com pessoas idosas, né? Eu participava do grupo de bolão da minha avó em Júlia de Castilhos, o 7 de junho, jogava bolão com as idosas. Tu vê, naquela época, as idosas, e eu fico pensando, gente, eram mulheres de 50, 60 anos, né? Ou menos até, de 40. Menos até, né? De 40, mas eram as idosas da época, né? O pessoal dizia, as idosas do bolão, né? Sim. Então, sempre eu tive nesse Eram meio. as senhoras da época. Eram as senhoras da época, exatamente. E daí como é que foi a tua chegada em Jaguari? O que te fez vir para Jaguari? Tu já estava fazendo faculdade, já era moça, né? Quando tu Sim. resolveu para vir para Jaguari. Às vezes o pessoal chega alguém lá no estado, né, e falam de Júlia de Castilhos. Eu digo, eu morei em Júlia de Castilhos. Ah, eu morei em Dona Francisca também, eu morei em... Daí todo mundo diz, Kátia, afinal, de onde tu é, né? Tu é uma nômade, né? Trabalhava no circo. Eu digo, não, sim, eu tive essas andanças, assim. Então, eu passei a adolescência toda em Dona Francisca, né? Por isso essa minha proximidade com o deputado Beto Fantinel, hoje secretário, meu chefe, né? Então, fui colega da irmã dele. Então, a minha adolescência foi em Dona Francisca, depois eu retorno para Júlia de Castilhos, construo a minha vida ali, entro na faculdade, né? A vida acontece ali. E depois disso, em um momento, né, eu vim para Jaguari. Mas como é que eu vim para Jaguari? Eu vim acompanhar a minha tia, né, uma tia de Dona Francisca, que ficou viúva na época com 3 crianças, e ela teve uma oportunidade de trabalho em Jaguari para trabalhar no Expresso Ilustrado, né? E ela veio e foi uma época que eu tranquei a faculdade em Cruz Alta, eu fazia faculdade de enfermagem, só que como a faculdade era de dia, eu não conseguia trabalhar, né? Então era difícil arrumar um trabalho e manter. E era a faculdade particular, né? Por mais que é uma universidade Unicruz comunitária, enfim, mas tem um custo. Tinha que pagar e na uma mensalidade. época, a mensalidade, eu não conseguia pagar essa mensalidade. Então, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou trancar a faculdade e eu vou junto para Jaguari. Daí também comecei a trabalhar no Expresso Ilustrado em Jaguari, vendendo assinatura, vendendo anúncio, batendo de porta em porta lá em Jaguari, né? Conhecendo as pessoas. E eu sempre me dei muito com as pessoas, assim, sabe? Sempre fui, acredito, muito comunicativa, assim, sabe? Quando eu conheço a pessoa, dali na semana que vem já é a minha melhor amiga, né? E a gente já tem relações. Tinha facilidade com o público, né? Com o público, relacionamento humano. Um relacionamento humano. E eu chegando em Jaguari, vai fazer 25 anos o ano que vem, né? 25 anos, eu já digo, eu sou de Jaguari, né? Já sou cidadã jaguariense, né? Tenho o título de cidadã jaguariense. É de Jaguari. Já sou de Jaguari. E dá para dizer, eu sou de Jaguari, mas eu andei por vários lugares. Exatamente. E daí lá em Jaguari, logo eu tive a oportunidade, recebi o convite da, na época, secretária de Assistência Social, Agnes Patias, e comecei a trabalhar com ela. E também conheci o Juca no primeiro ano, eu cheguei em fevereiro, abril conheci o Juca, o Juarez Gavioli, que é meu esposo, e em maio a gente já estava namorando, né? Então, foi rápido. Foi rápido, né? Então, lá em Jaguari, e daí, sim, daí a gente vai criando vínculo, né? Criou a raiz ali. E a gente cria raízes. E daí, Jaguari passou a ser a minha cidade. Tive o meu filho, que ontem fez 19 anos, né? Então, a vida passa muito rápido, né? Já tem um homem dentro de casa, o meu filho Augusto. Já é um homem, o Augusto, né? E um lindo homem, né? Eu sou suspeita em falar, né? Mas eu acho ele um lindo homem, sim, muito especial, um gurizão muito inteligente, muito querido. Muito livre também, livre. Né? O Augusto tem uma alma livre, assim, sabe? A gurizada de hoje, sim, né? Eles não são muito apegados assim, então eles entendem diferente, né, a vida. Hoje eu sou de Jaguari e moro em Jaguari, estou muito feliz em Jaguari, tenho uma família muito linda que eu construí em Jaguari, né? E essa Kátia que se divide entre o agito da capital, mas que sempre posta algo como se estivesse num paraíso quando está em casa em Jaguari, né? Eu brinco com as minhas colegas e meus colegas lá em Porto Alegre, né? Eu digo assim, o pessoal diz assim, onde tu mora, né? Eu digo, eu moro num pequeno paraíso, né? E
essa mudança para a capital, poluição, tudo, né? Logo me atacou renite, coisas assim que eu nunca tive. Daí o pessoal disse, é que realmente Jaguari é uma cidade do interior, não tem tanta poluição. Eu digo, vocês não estão entendendo, eu moro numa reserva, eu moro no meio do mato. Reserva, né? Cerro Chapadão. Reserva, Cerro Chapadão, né? Eu abro a janela, tá as árvores, eu caminho um pouco, tem uma cascata, né? Então eu sou uma pessoa o ar é diferente. O ar é diferente, né? Então, realmente. Mas o que é difícil, foi difícil para ti tomar essa decisão, né? De ficar toda semana fora de casa, ficar o filho, o marido, nesse paraíso. Tu sabe que isso não é fácil, principalmente para as mulheres. Parece tão simples para os homens, né? A gente vê histórias, nossas colegas, amigas, tem o marido trabalha fora, ou o marido viaja muito, mas parece que para a mulher sair e deixar a casa com o filho e o marido, né, um cuidando do outro, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. Lá sentimento no de culpa, subconsciente, a gente sempre tem um sentimento de culpa, né? Embora tu sempre teve o apoio total, irrestrito dos dois, né? Dos dois, irrestrito, sabe? O Juca, desde a época da faculdade, sabe, sempre me apoiou muito, né, na faculdade. Eu queria ter filhos e estava fazendo a faculdade também. E ele disse, não, é tranquilo, tu não vai parar de estudar, vamos ter filhos, porque eu estou junto contigo, eu te apoio. Na política mesmo, né? O Juca nunca teve um partido político, nunca foi candidato, né, mas sempre me apoiou. Então, e esse é o diferencial, né? Por mais que ele não é do meio político, mas ele sempre me apoiou, porque ele sempre entendeu que isso me faz bem, né? Isso fazendo bem para ti, era o que bastava para ele. Então, eu tenho um super parceiro, eu acho que todas as mulheres, assim, que têm esse apoio em casa, isso facilita muito, né? Nos ajuda. Mas aquele sentimentozinho de culpa, que parece que eu chego em casa na sexta-feira à noite ou na madrugada, que sábado eu tenho que organizar a casa, organizar as roupas durante a semana, tu fazer ainda faz comida. Tudo isso. Eles se viram bem, Eles né? se viram bem, mas sabe que tu também quer a gente isso. Tem isso também. Eu acho que é uma cuidado. Forma de cuidado, né? De deixar as coisas organizadas, de deixar alguma comida congelada, né? Fazer um bolo, E né? tu gosta de cozinha, né? Gosto. Eu costumo dizer que das netas da Alda ali, né? Eu sou uma das que gosta muito da cozinha. A Suzana gosta muito da cozinha. São as campeãs nessa. A tia Maia, né? Que cozinha super bem. Sim. Então é a minha referência, assim. Tudo, tô sempre ligando para ela. Tia, aquela receita, né? E tu teve o Augusto e terminou a faculdade aqui na URI, né? Aqui na URI, né? Eu sou, com muito carinho, egressa da URI, né? Tenho o maior orgulho. Foi a URI que eu consegui me formar, né? Ser enfermeira, que era um sonho meu. Porque aquela criança, Kátia, também sempre cuidava, né? E eu sempre imaginei que na enfermagem eu ia conseguir fazer esse cuidado, né? E o que a enfermagem te ensinou sobre cuidado que nenhuma outra trajetória na tua vida te ensinou? A enfermagem, ela te ensina que o paciente ali, ele não é só um paciente, ele não é um diagnóstico, ele não é um número de quarto, né, de leito. Não, ele é outra pessoa. Ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano que ele é o pai de alguém, o filho de alguém, o amor de alguém, que é uma pessoa de histórias. Então, eu acho que a enfermagem, ela faz a gente se colocar sempre no lugar do outro, Ter né? empatia. Ter empatia. Então, foi a empatia que a enfermagem te ensinou? Foi. Que cuidar, né? Eu costumo dizer, a enfermagem é a arte e a ciência de cuidar e assistir o ser humano. Então, vem daí o cuidado da enfermagem. Que lindo, que lindo. Tu foste vereadora também, tu foi secretária de governo, foste vereadora, foi presidente da Câmara e foi prefeita de Jaguari numa situação inédita, né? Que foi notícia no Brasil. Conta pra gente essa parte da tua vida. Bom, nessas andanças todas, Sandra, assim, eu sempre, quando eu me mudava para um lugar, eu levava meu título, né? Tem gente que mora em outros lugares e tenho certeza que vem votar em Santiago, que vem votar em Jaguari. Eu não. A política partidária também sempre foi muito importante para ti, a política, né? Então, assim, eu me mudava e levava o título. A primeira coisa, já ia no cartório eleitoral da cidade, porque eu imaginava que em algum momento, se eu tivesse a oportunidade, eu seria candidata. Porque isso era o teu desejo de infância. Era o meu desejo, sabe? Quando a gente pensa assim, vamos criar uma realidade
pensar no futuro, eu sempre estava Cargo numa político. numa tribuna. Eu sempre estava ali, né? Porque eu entendo que a política é um meio onde a gente consegue fazer mudanças, onde a gente consegue transformar uma lei em realidade, é estando na política, é tendo vontade política, né? Então, eu tive a oportunidade, na época, né? Primeiro, trabalhava em Jaguari 3 anos, eu estava em Jaguari, eu brinco que nem a minha mãe votou em mim, né? E daí todo mundo disse, sério mesmo, tu quer ser candidata? Né? O presidente do partido na época, lá o Celito Sonza, ele dizia assim, tá, e tu já vai ir agora? Assim, eu digo, não, eu quero. Pode, se eu passar na convenção, eu sou candidata, né? E fiquei primeira suplente. Depois teve um outro momento também, porque a política tem disso, né? Tem altos e baixos, tem afetos e desafetos. E para as mulheres é mais difícil ainda. Tu sentiu isso na pele? Sim. Porque na política, assim, os homens, eles mudam de partido e parece que está tudo certo. Assim, mudou, fulano mudou, voltou, sai. E para as mulheres, não. Mudou de partido é um caos. É. Tu teve que tomar uma decisão difícil, né? Sim. Tua raiz era do PDT. A raiz da infância era MDB, né? Tu tem histórias do Fogaça, do Pedro Simon, e depois tu te filiou ao PDT. Sim, porque quando eu cheguei em Jaguari e logo eu ocupei esse cargo público, né, e eu estava envolvida com a política em Jaguari e tive o convite, né, sempre me dei muito bem, na época lá com a Agnes, eu digo, não, eu vou me filiar, eu vou concorrer, né, até porque eu entendo, é uma bandeira muito bonita que o PDT defende, da educação, né? Tem um legado bonito, tem uma história bacana. Eu digo, não, eu vou parecido com os teus princípios que tu já acreditava. É uma coisa mais ali, né? Não sou dos extremismos, não sou radical, nem desse, nem daquele. Eu acredito no caminho do meio, né? Então, fazia sentido naquela época, né? E depois, sim, tive alguns problemas, assim, né? E mudei de partido, né? Foi na época, depois eu fui presidente da Câmara de Vereadores e teve um momento do município onde o prefeito foi cassado, eu era presidente, assumi o executivo naquela época. 15 dias foram? Não, foram 60 dias. 60 dias? Sim, foram 60 dias, com eleições marcadas, né? Eleição já... O Tribunal de Justiça ali, eleitoral, já tinha chamado e convocado as novas eleições. O Beto, ex-prefeito, era o candidato naquele momento para aquelas novas eleições, né? Mas daí conseguiram reverter isso em Brasília e daí foi suspensa a eleição e depois logo o prefeito, então, João Mário, retomou a prefeitura. E foi tudo aprovado nas tuas contas durante esse período? Sim, uma coisa bem interessante que eu gosto de contar e justifica muito essa história da importância da mulher estar na política. Enquanto presidente da Câmara de Vereadores, foi apresentado o projeto, né, que cria o Departamento da Mulher, né, a política municipal das mulheres, a lei que criava toda. Tanto é que agora, essa semana, foi empossada uma coordenadora, né, para as políticas públicas para as mulheres. E o sindicato me procurou na época, Kátia, está acontecendo isso, tudo que é município tem que ter, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Fui em Santa Maria, eu digo, não, pode deixar para mim, vou apresentar esse projeto de lei na Câmara de Vereadores, apresentei o projeto, foi aprovado e foi para sanção e ficou meio que engavetado lá, né? Daí, quando eu assumi a prefeitura, eu chamei o Sevi Tâmbara, né, que era o secretário de administração, eu disse, Sevi, tu tira aquela lei ali da gavetinha que eu quero sancionar essa lei, né? Teve a honra de sancionar a lei pelas mulheres. Eu criei a lei e eu sancionei a lei. E o Sevi brinca assim, não é a lei 3030 de 11 de novembro, né, de 2016, que é o aniversário da minha mãe, inclusive, 11 de novembro. Ele disse, é a lei Kátia Siqueira, né? Virou apelidada de lei Kátia Siqueira. Realmente, né, é um marco. Porque teve esses dois momentos, né? Um de criador no legislativo e a outra que sancionou. E foi uma experiência bacana? Foi uma experiência bacana, apesar de ser num momento muito difícil. Crítico, imagina, né? Eleições marcadas, cidade pequena, tem essa questão, né, dos extremos, né? Agora está muito mais acirrado
por partidos, mas sempre tem na cidade pequena, ou é o A ou é o B, né? Então estava um momento muito, muito crítico, mas a gente conseguiu conduzir aqueles 60 dias da melhor forma possível, sem prejudicar nenhum setor, saúde, educação, assistência. Sem apontamentos. Sem apontamentos, né? A doutora Tatiana Dornelles, né? Ela sempre brinca, nossa gestão não teve apontamentos. Inclusive, está numa viagem impecável, ela não está na Grécia, né? É na Egito? Egito, tá no Egito. Ela tinha essa grande, né? Sonho de ir para o Egito. Merece, né? Depois disso, tu foi candidata. Tu teve alguma decepção numa candidatura para vereadora? Sim, eu costumo dizer que eu concorri 4 vezes, ganhei 2 e aprendi em outras 2, né? A última eleição que eu não me elegi, eu estava concluindo o mestrado. Então, a eleição foi no dia 3 de outubro, eu lembro, e dia 16 de setembro eu defendi a minha dissertação. E eu tinha que fazer prova de inglês, proficiência. Em vez de eu estar fazendo campanha em Jaguari, o Juca me trazia todas as noites na professora Lígia para fazer aula de inglês, né? Então, teve essas coisas. Então, eu digo... Tu não conseguiu ter dedicado de corpo e alma. E a eleição é assim, principalmente na cidade pequena. É o corpo a corpo. Se tu não visitou... É o olho no olho, é chegar pedir lá, é pedir voto, é dizer por que tu quer, o que tu quer fazer. Porque senão o eleitor ele vai dizer assim, mas a Kátia não teve aqui em casa, o fulano teve. Ela não quer o meu voto. Parece... mas é assim que funciona, né? Então, foi 2 de aprendizado e outras 2 de... Depois, outro momento também, tu assumiu, a gente chama casa de idosos, também foi um momento bem difícil, né? Tu fez algumas mudanças enquanto secretária de assistência? Foi assim, na época, então, eu fui também secretária municipal de saúde, né? E depois, agora, no governo do prefeito Beto, eu fui secretária de assistência social. E nesse momento, enquanto secretária, a Justiça, né, fechou. Mais uma vez a Justiça. Um caos, e a Kátia estava lá como a opção de salvação. E daí, no próprio despacho, assim, do Judiciário, dizia assim, que a assistência social assuma e que a secretária seja a nova gestora, né? A secretária, no caso... dia, tu pegou. E daí a gente assumiu. Mas teve uma equipe muito boa, a gente montou uma comissão, a gente conseguiu fazer importantes avanços lá. Tudo aquilo que a Justiça disse que era importante fazer naquele momento foi feito, né? Então, a gente conseguiu colocar o asilo tem um nome, né? Hoje a gente diz Instituição de Longa Permanência para Idosos. Mas ainda para o pessoal entender, o nome asilo ainda ele está presente, ele é forte e talvez por isso tenha esse grande preconceito, né? Porque se a gente for na história do asilo, lá atrás ainda, né? O que era o asilo, que era esse lugar aonde vinham os homens que iam para a guerra e que voltavam, né, com problemas de deficiência, enfim, de todas as coisas, iam para esse espaço. As prostitutas que não tinham quem cuidar ia para esse espaço, os doentes mentais. Então, era um espaço assim onde vamos tirar da sociedade, né? Então, tem isso muito ainda, né? Os velhos, quem é que cuida dos velhos? Então, vai para esse espaço também. Mas hoje vem mudando, a gente precisa rever esses conceitos que não são mais esses. Que às vezes é mais seguro para o idoso estar numa instituição do que estar negligenciado em casa, Com né? certeza, né? Mas antes de entrar nesses temas, né, da maioridade, da terceira idade, enfim, quando isso também foi um passo para ti ser escolhida, né, para coordenar, ser aí chefe de um setor, uma unidade na Secretaria de Assistência Social do Estado, um cargo importante. Podendo trazer toda essa tua bagagem, esse teu conhecimento em relação aos idosos. Tu hoje ocupa um cargo já no Estado que responde para vários municípios, para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Também tu criou o curso da formação de cuidadores de idosos, né? Sim. Quando a minha avó materna, que ela ficou doente, né? Eu costumo dizer que a minha avó não teve um envelhecimento ativo e saudável, né? Porque ela ficou doente, teve Alzheimer, primeiro Parkinson, que evoluiu depois, mais tarde, também o Alzheimer, e teve fratura, cama. Então, assim, a minha avó não teve um envelhecimento ativo. E nesse meio tempo, onde ela ficava um pouco na casa de cada filho, né, foi passando por todo mundo, cada um cuida uns meses, vai para o outro filho, vai para outra, né, para as filhas, né, porque quem cuida são as mulheres.
Então eu sentia essa necessidade. Quando ela esteve em Jaguari, que a minha tia mais nova, que veio a Jaguari, né? A Elisana estava ali e ela estava ali. Era uma rotatividade de cuidadores. A gente não conseguia cuidadores para ficar ali. Porque o pessoal não tinha experiência, né? O pessoal não entendia, não tinha esse entendimento da doença, do problema, de como é que eu cuido dessa pessoa idosa. E eu digo assim, a minha avó faleceu no ano que eu me formei, né? Em 2007. E foi aí que eu digo assim, não, todo esse meu conhecimento da enfermagem, ele tem que ser para alguma coisa assim que tá aí. Eu vou ensinar as outras pessoas a cuidar de pessoas idosas, né? Daí que surge assim os cursos de cuidadores de pessoas idosas. Comecei a trazer, não tinha na região, eu tive muita dificuldade para fazer uma especialização na área da gerontologia, porque não tinha aqui na região, não tinha hoje, né, as pós-graduação à distância, na época não tinha. Sim. Eu ia a Porto Alegre, né, todo final de semana fazer a especialização. Daí comecei a formar cuidadores. Fiz uma parceria com uma OSC de Minas Gerais e comecei a formar ali. Só que eu percebi que as pessoas não tinham dinheiro para pagar para fazer esse curso, né? Porque por mais que ele tivesse um valor muito acessível, daí o pessoal diz, mas como é que ela não vai ter R$150 por mês? Não tem, nós estamos falando de pessoas assim, de mulheres extremamente vulneráveis, que não tiveram acesso à educação, que estão hoje com 40, 50 anos e só cuidaram dos filhos, de todo mundo, e elas não conseguem ir para o mercado de trabalho. Então a gente começou a capacitar essas mulheres, né? Para elas terem emprego, para elas terem se empoderarem economicamente. E tu não sabe assim a alegria que me traz assim de ver quando a gente está numa formatura, quando essas mulheres estão se formando, quando elas vão e falam, né, da importância que isso fez e faz na vida delas, elas têm uma profissão. Cuidadoras de pessoas idosas, né? De usar o crachá, dizer eu tenho uma profissão. Sim. Então isso é muito bacana, isso me deixa extremamente feliz, assim. Tu acredita que esse foi um dos movimentos que te levou a chegar num cargo no Estado? Esse convite? Sim, teve toda... E outra coisa, por eu sempre acreditar que através da política que a gente consegue, de fato, efetivar as nossas leis, eu sempre cobrei muito dos nossos representantes, né? Eu lembro que quando foi para ser aprovado a profissão de cuidadores de pessoas idosas, eu liguei para todos os contatos que a gente tinha de deputados federais da região, né? Na época era o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos era deputado federal. Daí, tanto é que na fala dele, ele falou, não sei o que, me ligaram de Jaguari, esse curso, né? A profissão Sim. tem que acontecer, enfim. E eu mandei para o secretário Beto, que na época era deputado, para o governador, para quem eu conseguia um contato, um telefone, eu mandava, o Rio Grande do Sul está envelhecendo, nós precisamos de políticas públicas, né? Nós seremos o estado mais envelhecido do país e a gente não tem política, né? Nós estamos vivendo uma crise do cuidado. E eu sempre cobrava muito isso do secretário Beto. E quando ele foi para a Secretaria de Assistência Social, que daí ele viu que tinha esse departamento, essa unidade, ele disse que, lembrou de mim, né? E daí num domingo estou eu no Chapadão, tomando um chimarrão. No teu paraíso particular, né? No paraíso particular, tomando um chimarrão com meu marido, ele me liga e diz, Kátia, tem uma unidade que só trata da política da pessoa idosa e eu gostaria muito que tu viesse para cá trabalhar comigo. E daí eu pensei, Porto Alegre, né? É muito longe, Sim. Como é que eu vou fazer? Eu olhei, falando com ele, olhando para o Juca, olhando para o Augusto, né? Não tem como, né? Mas ele deve ter pensado, ela me cobrou tanto que agora ela vai ter que vir cuidar dessa... Ele disse assim, Kátia, tu me cobra tanto sobre isso e agora tu tem a oportunidade de... Cuidar disso. Então, isso é uma das coisas que me motivou muito a aceitar. E, mais uma vez, quem estava lá me apoiando? Meu marido, né? Não, é o teu sonho, é o que tu gosta, é o que tu acredita, isso te faz bem, isso brilha o teu olho, Vai viver isso. Vai viver isso. Que bacana, né? E daí vai fazer agora, fevereiro, 3 anos que eu estou trabalhando lá. E o que a gente sabe que muita coisa mudou, muita evolução, os próprios cuidadores nessa profissão, mas a gente sente que o Brasil não está preparado para o envelhecimento, né? Não. Nós não estamos preparados porque o Brasil envelheceu de uma forma muito rápida, né? Enquanto países desenvolvidos, países da Europa, levaram mais de 100 anos para ter essa transição demográfica, no Brasil foi muito rápido, né? Nós temos hoje
no Rio Grande do Sul, que é hoje o estado mais envelhecido, nós temos mais de 20% da população. Nós somos o estado no Brasil mais envelhecido. Proporcionalmente, o estado mais envelhecido do país. Nós temos 20% da população idosa. Ou seja, nós temos mais de 2 milhões de pessoas idosas no estado do Rio Grande do Sul. E onde que a sociedade, principalmente a gaúcha, com esse número que tu traz, está errando em relação à terceira idade? Leis nós temos, né? Nós temos a Política Nacional da Pessoa Idosa, que tem mais de 30 anos, o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi um avanço, mais de 20 anos, mas falta vontade política para implementar essas leis. Porque leis, se tu olhar, é perfeito. Os outros países olham para o nosso Estatuto da Pessoa Idosa e dizem, uau, vocês têm tudo, mas é uma lei que está no papel. E para ela, de fato, fazer sentido para a vida da Dona Maria, do seu João, ela tem que sair do papel. E como é que ela sai? Com vontade política. E quando eu falo isso, hoje eu tenho a plena convicção que é assim. Por quê? Porque faz mais de 20 anos que eu falo em centro-dia para a pessoa idosa. Né? Tive uma experiência lá em Portugal, de ficar um período lá, de conhecer Portugal e como a Europa. Cada bairro tem um centro-dia, uma creche para crianças, uma escola e um ginásio de esportes. É normal ter um centro-dia em cada bairro. Por quê? Porque lá eles envelheceram antes, eles se prepararam para envelhecer. Né? Claro que tem problemas na Europa, tem problemas, faltam cuidadores, eles estão importando gente para cuidar, né? Porque não existem cuidadores. Então, eu acho que a gente... E ali, agora, quando eu chego no governo, que eu converso com o secretário Beto, apresento a proposta do Centro-Dia. O Centro-Dia é uma política tipificada hoje dentro, né, do SUAS, da política de assistência social. Mas nós não tínhamos. Nós tínhamos 2 municípios no estado todo que tinha Centro-Dia. Né? Faltam centros de convivência, que é aquele espaço para promoção do envelhecimento ativo e saudável, mas Centro-Dia tinha 2. Né, 2 municípios, Porto Alegre com 2 centro-dia, né, na Zona Norte, os 2, e Caxias do Sul. Então, para um estado de 497 municípios, o estado mais envelhecido do país, né, proporcionalmente, então a gente precisa desses serviços. Né? E o secretário Beto comprou essa ideia. Ele gostou, ele é muito assim, ele foi estudar sobre isso, foi pesquisar sobre o centro-dia, gostou da ideia e disse, então nós vamos apresentar para o governador. E a gente foi apresentar para o governador. E lá tu vai junto, tu é da assessoria técnica, mas quem apresenta é o secretário, né? O secretário apresenta para o governador. E foi tão assim, me surpreendeu tanto que o secretário Beto disse, não, Kátia, eu gostaria, governador, que a Kátia apresentasse para o senhor o projeto do Centro-Dia. E eu apresentei, o governador gostou muito da ideia, né? E falou, não, a gente foi lá pedindo 12, né? E daí ele disse assim, vamos começar com 20, Kátia, o governador. Né? E daí aquilo, eu me emocionei na hora, né? Enchi Sim. o olho d'água. E daí o Beto me olhou assim e disse assim, não acredito que vai chorar. Tal foi a tua defesa? Ele disse, eu não acredito que vai chorar aqui. E daí o governador me olhou e disse assim, tá chorando porque achou que é muito? Vamos voltar para os 12. E eu disse, não, governador, o senhor tem que entender que faz mais de 20 anos que eu defendo isso, né? Então eu estou muito feliz. E tenho a certeza que nesse momento o que importou é a vontade política do senhor assinar e dizer que sim, que vai botar mais de 50 milhões na política da pessoa idosa. Isso faz a diferença. Faz a diferença. Né? Então a gente precisa de políticos, Santiago de gestores. Ganhou um centro-dia, né? Santiago é um centro de convivência. Convivência que tem é diferente. Ali. É diferente. Como é que é o centro-dia esse que é? O centro-dia é aquele serviço para aquele idoso dependente. Né? Aquele idoso que tem um problema de saúde, aquele idoso que tem uma certa dificuldade de locomoção, que se ele não tivesse nesse serviço, estaria em casa com cuidadores ou com os familiares cuidando. Né? Ou meio que deixado de lado. Né? Ou meio que realmente abandonado, né? Enfim. Então, esse é um serviço que vai cuidar do idoso durante o dia. Ele vai de manhã, ele passa o dia todo nesse serviço e à tarde ele retorna para casa. Então, é o Estado, né? Estado como um todo e a sociedade, a família cuidando da pessoa idosa. Né? Dividem esse cuidado. E isso tem nos lugares onde a gente conhece, onde a gente acompanha, onde a gente faz esse monitoramento para ver se realmente é um serviço, né, eficaz, a gente tem a certeza que sim. Depende dos municípios quererem também, né? Sim, a gente abriu, né, manifestação de interesse, né?
E no primeira manifestação de interesse, o ano passado, 96 municípios se manifestaram, né? Foi contemplado o ano passado 26. Esse ano tivemos 90 e poucos municípios interessados também em ter esse serviço. Claro que ele não é um serviço barato, mas o impacto que ele traz, né? A qualidade de vida que ele traz para esse idoso, a questão da reabilitação. Então, eu acho o custo-benefício dele é fantástico, né? Se a gente analisar a qualidade de vida que ele traz. Então, deu certo o modelo. Deu certo. Agora, estão construindo, né? O Estado todo está em obras, digamos assim. Porque o Estado está financiando a construção desse serviço. E a manutenção depende dos municípios. Dos municípios. Mas esse é um segundo momento que a gente já está lá reivindicando para ter esse cofinanciamento para o serviço de centro-dia. O Estado também ajudar futuramente, na manutenção. Recursos. Isso. E tu sabe que Santiago ganhou há poucos dias o Centro de Referência 60+, né? Sim, a secretária Arita esteve aí. Sim, né? Foi um momento muito importante. Como é que tu avalia isso? Eu acho que isso é um ganho, né? Um ganho para a nossa região, porque ele vai atender não só as pessoas idosas de Santiago, mas toda a região, né? São profissionais que vão estar ali capacitados, né, para atender a pessoa idosa. Então, eu acho que o governo, essa gestão do governador Eduardo Leite, né, do nosso vice-governador Gabriel Souza, eles vêm olhando para a política da pessoa idosa. Está deixando de ser aquela política invisível, né? De deixar o idoso lá na invisibilidade. Então, é centro-dia, é centro, né, de saúde 60+, e tantas outras coisas que estão vindo, que estão acontecendo, né? Então, dentre as políticas públicas que tu acredita que funcione para o idoso, essas são algumas que realmente funcionam. São algumas que funcionam e que vão trazer excelentes resultados. A gente vê também que, se quiser lembrar alguns acontecimentos, tu também pegou uma época bem difícil, 2 enchentes no estado, né? Isso também mudou todos os planos, principalmente da secretaria, que tu está lotada também, né? Sim, foi uma experiência, assim, foi muito difícil. Primeiro a gente pegou a enchente lá do Vale do Taquari. E a secretaria foi toda para o Vale do Taquari, né? A gente trabalhou direto lá, eu trabalhei mais com as pessoas idosas, né? Tentando auxiliar as ILPIs que tinham sido alagadas, assim, né? Que tiveram que tirar idosos de noite. Enfim, foi um caos, né? Esse LPI que tu diz esses centros de longa permanência. Essas casas de acolhimentos para idosos, né? Sim. Então, que tem bastante ali casas assim no Vale do Taquari, né? E isso é uma preocupação nossa também enquanto gestão pública, de quando o idoso precisa esse acolhimento institucional, né? Quando ele precisa sair de casa para ir para essa instituição. Nós não temos vagas hoje. Nós não temos, né, ILPIs filantrópicas para cuidar desse idoso que não tem recursos, né? Nós temos hoje 107 filantrópicas em todo o estado. E se tu ligar para elas, acredito que não tenha vaga. Se ligar aqui para Santiago, eu não sei como é que é o número de vagas assim para o município, né? Mas a gente não tem vagas para as pessoas que não têm condições financeiras, né? E particulares surgem muitas, né? Então, a Grande Porto Alegre tem mais de 1.000 casas, né, que cuida de pessoas idosas. Mas a gente precisa pensar nisso. Nos municípios e no estado existe sempre um empurra nessa parte da política da pessoa idosa. Quem é responsável por pagar esse serviço é a assistência social, que por sua vez lá está tipificado, né, que é média e alta complexidade dentro do SUAS, o acolhimento, ou é a saúde, porque esse idoso que está sendo encaminhado, ele não está sendo encaminhado porque ele não tem moradia, né? Ele está sendo encaminhado porque ele tem problemas de saúde. Que não pode ficar sozinho. E daí ficam as duas áreas, né? Então, não, é a saúde, é a assistência. Então, a gente está numa grande discussão no estado hoje com as duas equipes técnicas da saúde e da assistência para pensar uma alternativa de auxiliar os municípios nessa questão também, né? E quem sofre é justamente quem mais precisa, né? Enquanto não se toma uma direção. Esse momento também impactou nas contas da própria secretaria. Tem um orçamento e, de repente, né, combinadinho, tudo tratadinho, tudo ajeitado a casa. E vem dois momentos terríveis no estado. Inclusive, Jaguari viveu, né, 2 momentos cruciais. E muda toda a receita também, né? Muda. Foram assim coisas que nunca se esperou, né? O que a gente viu em Porto Alegre
Foi coisas assim que... 40 anos, Sabe 50. aqueles filmes que a gente vê, assim, de fim do mundo, né? Que tá ali, tu acha que é ficção? Isso a gente viveu lá em Porto Alegre. O dia que estava... Eu moro no centro histórico ali. Onde eu moro não veio água, mas veio muito próximo, mas foi tudo interditado, as pessoas tinham que sair. Era sirenes, né? Saiam, deixem suas casas. O trânsito caótico, todo mundo carregando o que podia. Tu entrava no supermercado, não tinha nada dentro do supermercado, né? Todo mundo comprando comida, água. Era o fim do mundo. Era o fim do mundo, sabe? Foi uma cena muito difícil e isso se prorrogou por muito tempo, né? Lá na secretaria, que é o centro administrativo, lá a gente voltou para lá só depois de 3 meses, 4 meses, né? Então a gente ficou trabalhando num outro lugar, num outro endereço, e tentando dar esse auxílio para os municípios, porque daí eram muitos municípios atingidos, né? Não teve como a gente se deslocar todo mundo para o Vale do Taquari. Não, era o Vale do Taquari e toda uma outra parte do estado também. E Grande Porto Alegre foi horrível, né? Porto Alegre, Canoas, assim, as cidades vizinhas. As decisões mudaram de última hora, o que Mudaram. deve também atrasado muito dos programas que vocês tinham em mente. Muitas coisas que a gente pensava em fazer, parou tudo, né? A gente ficou sem sistema, né? Quando o pessoal diz assim, qualquer coisa, o sistema caiu, tá fora o sistema. Literalmente o sistema caiu, né? Então a gente não tinha, precisava fazer um projeto, precisava organizar um recurso, né? Que a gente criou, assim, o Cuidar Tchê 60 mais, e tudo no e-mail daí, porque não tinha como abrir um processo eletrônico. Foi uma situação muito complicada. Mas as políticas públicas, elas estão acontecendo. Tu mesmo falou que o nosso Estatuto da Pessoa Idosa é modelo para o mundo. E o que dessas políticas assim não chega no interior? Por exemplo, que tu gostaria de ver em Jaguari? Tu sabe que dessas políticas, assim, eu acho que as nossas cidades, o interior chega mais. Por que o interior chega mais? Porque o interior tu conhece. Tu conhece as pessoas que moram. Quem cobrar também. Tu sabe quem cobrar. Tu bate na casa do prefeito, tu bate na casa da secretária. Tem os vereadores que fazem esse meio de campo, né? E levam esses debates para as tribunas. E na Grande Porto Alegre, numa cidade grande, ninguém conhece ninguém. Eu fico impressionada. No meu prédio, que tem muitas pessoas idosas, eu já conheço quase todo mundo, né? Porque eu puxo conversa com todo mundo. As pessoas não querem conversar comigo, estão indo, caminhando, sim, e eu estou ali, né? Não, porque é importante a gente saber, né? Mas as pessoas não se conhecem, as pessoas não se falam. Tu não sabe quem é o teu vizinho da porta da frente. A solidão é maior na capital. A solidão é muito maior. Esse medo da violência, tu não confia em ninguém, sabe? Tu sai na rua e tu já olha, sai toda com medo, tensa, né? Então eu acho que isso no interior é diferente. Eu acho que no interior nós temos ainda qualidade de vida, nós temos relações, né? E eu acho que daí a política consegue chegar mais. Às vezes a gente vê, a FAMURS faz um projeto que é boas práticas, né, nos municípios, e já é a 3ª vez que eles me chamam para avaliar os projetos. E a gente consegue ver... Santiago está sempre premiado. Santiago se inscreve lá. Esse ano, da pessoa idosa foi o 1º lugar. O ano passado foi o 2º. Então, está sempre ali. Porque fazem iniciativas, né? Tem iniciativa. Tem, né? iniciativa. O pessoal diz, não tem dinheiro para isso, mas vamos fazer isso. Vamos chamar os idosos lá, vamos fazer uma atividade diferente, vamos conseguir umas parcerias, né? E as coisas acontecem. Eu acho, por causa disso, porque tu sabe onde é o CEP da pessoa, né? Tu sabe onde ela mora, tu conhece ela. Bem lembrado. Hoje, se tu pudesse mudar uma coisa na política pública, o que tu faria, assim, que dissesse, num passe de mágica, que se instalasse no Estado? Eu acho que é a questão do cuidado, né? Nós precisamos ter... O ano passado foi aprovado, né, a Política Nacional de Cuidados. Esse ano ela foi regulamentada, mas ela não tem recurso. Né? Então, é uma política linda, mas o dinheiro sai da onde? Né? Então, semana que vem, nós vamos estar participando, eu sou delegada do Estado, da Conferência Nacional lá em Brasília, vou passar a semana em Brasília, e para a gente reivindicar justamente isso, né? A gente precisa de dinheiro, precisa de recursos para poder realmente financiar essas políticas. Né? Orçamento, é recurso. Lá na secretaria deve chegar tudo para vocês. Nós sabemos que nós temos uma população idosa grande, nós sabemos que tem políticas públicas já acontecendo, né? No papel está tudo certo, tem que agir, como tu mesmo falou, muita coisa para acontecer, boas para acontecer.
Em alguns lugares o auxílio chega antes, né? A iniciativa chega antes, mas a gente sabe também que muitos idosos estão sofrendo violências, inclusive familiares, né? O que chega para vocês assim que te incomoda, que te tira o sono, sabe, que dá aquela revolta assim de querer mudar o mundo? A violência é assustador, os dados, né? A violência, ela cresce de forma absurda e esses números só não são maiores ainda porque não existe a denúncia, né? As denúncias que chegam nunca ou quase nunca é da vítima, né? Não é a vítima que liga e diz, o meu neto, o meu filho estão, né? Questão de empréstimo no banco, duvido um idoso que, né, a grande maioria sofreu isso. É um abuso. Né? É um abuso, né? Abuso financeiro. E a violência institucional também, né? Das próprias instituições que deveriam cuidar, não cuidam. Mas o que mais choca assim, é a questão da família, né? A família, né? Esse idoso é vítima de violência dentro da sua casa. E nas pesquisas dizem que o maior agressor é o filho, né? É o filho ou é a filha, né? Por que isso? Isso é uma coisa que se precisa pensar também. Eu não quero aqui dizer que alguma coisa justifique a violência. Nada justifica a violência. Mas, às vezes, uma família que não tem preparo, né, para cuidar de uma pessoa idosa, porque não é fácil, né? A gente não pode romantizar esse cuidado, né? É difícil aquele que está ali cuidando todos os dias. Geralmente é um único filho que cuida, os outros vêm só visitar. Né? É um empurra. E essa pessoa sofre, né, também uma violência. Ela tá doente. Sim. A família toda adoece, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que olhar para isso. Por isso que eu digo que o Centro-Dia, ele cuida não só da pessoa idosa, mas como ele cuida dessa família, né? Ele ajuda a família também a se organizar nesse cuidado todo. Mas o que deixa triste é exatamente isso, né? Hoje, muitas clínicas clandestinas, né, que seriam para cuidar de pessoas idosas, estão lá só para, né, idosos desnutridos, idosos que sofrem agressão física. Uma série de violência. Até chegar a notícia disso, demora muito tempo. Demora muito. E quando chega essa notícia, quando bate lá, e a gente vê isso em Porto Alegre, chega a delegacia, né, a delegacia da pessoa idosa, fecha a casa, vamos fechar. E daí tem 30 idosos, eles vão para onde? Se Porto Alegre tem uma lista de espera, uma fila enorme, né? Então a gente precisa de serviços, né? A gente precisa de casas de passagem para quando acontece uma fiscalização dessas e que é fechada essa clínica, que eles possam ter um lugar para ir, né? Para serem cuidados, até todo mundo organizar essa rede, até fazer todos os contatos da rede, né? Mas até isso acontecer, né? Para onde vão esses idosos? As maiores vítimas, no caso de abuso de toda a ordem, né? Psicológico, emocional, físico, são mulheres? Tu, como mulher, como profissional, o que mais chega para vocês? A questão, se a gente for ver das mulheres, nós vamos ter que são mulheres, por quê? Porque nós somos mais mulheres, né? A gente pode dizer que existe a feminilização da velhice, né? A velhice, ela é feminina, né? Nós temos muito mais mulheres idosas, né? Mulheres do que homens. Então, a grande maioria vai ser dessas mulheres. E as mulheres vivem mais também, né? As mulheres vivem mais, né? Elas se cuidam mais, elas têm essa coisa do autocuidado, né? Não, às vezes não tão eficiente, mas elas se cuidam, elas vão fazer o preventivo todos os anos. Não se colocam tão em risco também. Tão em risco, porque uma coisa também, esses tempos que a gente estava analisando, os homens, eles morrem, muitos deles numa idade jovem ainda, né? A questão dos acidentes automobilísticos, o maior número de pessoas que morrem são homens, né? Homens jovens. Então, isso eles também dirigem vai mais fazendo também, né? com que, né, as mulheres envelheçam mais, né? Que tenha o número, sejam muito mais mulheres do que homens velhos. Eu vi também que tu tem investido muito, aliás, o Estado tem designado para ir palestrar e dar cursos e fazer falas em diversas cidades. Como é que é esse momento para ti? Como é que é subir no palco e falar sobre esse tema que tu tanto defende? Sabe que esse era um ano de conferências, né? Tanto é que a gente vai estar indo para uma conferência nacional. Então, o estado todo, os municípios que têm Conselho Municipal da Pessoa Idosa tiveram que realizar as suas conferências.
Então eu fui muito demandada, as pessoas ligavam muito lá, Kátia, tu pode vir, né? Então posso dizer que andei de norte a sul, de leste a oeste do nosso Rio Grande, né? E que eu pude perceber como ele é diferente, como ele é diverso, né? Como as pessoas, né, são diferentes. Às vezes parece que a gente está em outro lugar. Não, a gente não saiu do Rio Grande do Sul, né? Tu percebeu isso? Eu percebi isso, né? São inúmeras desigualdades, tem cidades assim que estão muito mais à frente do que outras. As pessoas idosas também participam. Uns lugares elas participam muito, outros nem tanto. Então é muito diferente, né? Eu lembro que um dia eu estava de manhã, era muito frio, eu estava em São José do Norte. São José do Norte. São José do Norte, de manhã, e à noite eu estava em Torres. E daí eu pensei assim, gente, eu andei do litoral sul ao litoral norte, né? Então eu estava assim, naqueles meses de conferência, né? Andei muito. Um dia estava em Itaqui, né? Mas outro também dia... te deu uma base conhecer profundamente essas regiões. Eu acho que a gente não pode pensar numa política pública ou criar ou tipo inventar isso. Ai, porque a Kátia que é assim. Não, a gente tem que conhecer a realidade. Por isso a pesquisa, né? Por isso que sempre eu entendo que eu tenho que estar na política, porque é importante, é onde eu vou conseguir fazer algumas transformações, mas é importante que eu esteja também estudando, né? Que eu esteja também buscando esse conhecimento, né? A pesquisa é fundamental nisso, né? O que traz o doutorado em gerontologia biomédica? O doutorado em gerontologia, hoje no estado a gente tem, na área assim, do envelhecimento, esse da PUC, né, que é lá em Porto Alegre, na PUC, e em Passo Fundo a gente tem um doutorado em envelhecimento. Então, era um sonho estar lá na PUC, né, porque é um conceito 7, é um dos... Foi o doutorado, o primeiro, top do Rio Grande do Sul. O primeiro doutorado que teve na área do envelhecimento. O professor Moriguchi trouxe a geriatria para o Brasil, foi lá na PUC. Então, os professores, né, é dentro da escola de medicina, né? Então, tem muito mais... meus colegas são muito mais colegas médicos, assim, mas que estão buscando outro tipo de pesquisa, né? Mais a pesquisa em outras áreas. E eu não, eu consegui, né? Eu tenho minha professora é assistente social, então a gente vai trabalhar com política pública, né? Eu consegui um professor que me orientasse nessa área das políticas públicas, né? E justamente de trabalhar a questão dos cuidados de longa duração, né? Essa interface entre o SUS e o SUAS e, quem sabe, criar uma proposta de cuidado para o país todo. Muito interessante. Sobre toda essa esse teu conhecimento todo, tu chegou a pensar em voltar para Jaguari, daí eles estão falando o teu nome para concorrer pelo MDB para deputada federal. O que vem aí? O que é a ideia? Como eu disse assim, eu volto sempre naquela criança, né? Aquela criança gostava muito de política. Quando eu penso assim, não, eu vou sair da política, eu vou cuidar do meu negócio, eu vou ser uma empreendedora, eu volto, não, mas eu sou uma empreendedora social, né? Porque eu quero que as pessoas tenham esse acesso. Daí eu penso, eu vou sair e tudo vem a política, eu não consigo mais me desligar da política, né? E nós estávamos numa reunião, conversando, e estava o vice-governador Gabriel e o secretário Beto, e eles falaram assim, acho que tu tem que concorrer, Kátia, né? Tu defende tanto essa pauta, tu traz isso, né? Tu andou muito, tu conhece... Está preparada. Tu está preparada. E eu pensei assim, olha, eu acho que eu posso sim ser, né, hoje estou na situação de uma pré-candidata, sim, o partido me convidou, eu tenho o apoio da minha família, então se realmente se consolidar, né, eu serei uma candidata. Nesse momento, então, pré-candidata a deputada federal. E por que federal, né? Me perguntaram assim, por que não começar, né? Vai candidata a deputada estadual... Porque as transformações das leis acontecem em Brasília, né? Então, nós temos leis pendentes lá. Se realmente eu quiser, de fato, que a profissão de cuidadores de pessoas idosas, ela vire uma profissão, que ela seja legalizada e reconhecida, tem que ser em Brasília. A política de cuidados, para ela de fato ser efetivada, precisa ser em Brasília. É lá que as decisões acontecem e é lá que a gente vai fazer as transformações através das leis. Mas vai ficar mais difícil de vir todo final de semana, né? Mas vamos deixar que o futuro, né, aconteça. O futuro aconteça, né? Agora, toda essa tua vivência, né, de cuidar das pessoas, para a gente finalizar,
O que falta para a sociedade cuidar? De que maneira nós podemos cuidar das nossas pessoas idosas? Sabendo, tu colocou muito bem dessa dificuldade também, não podemos romantizar que há uma exaustão também de quem cuida da família. As famílias estão sobrecarregadas. Nós vivemos uma geração também de mulheres que estão na fase geração sanduíche, que se chama, criando os filhos e já cuidando dos pais. É uma sobrecarga. A sobrecarga feminina, a maioria são as mulheres que cuidam de outras pessoas. O que seria o modelo? O que seria correto fazer por esses idosos enquanto família? Eu acredito muito que nós temos que ter políticas para prevenção, né? Para que a gente possa envelhecer de forma ativa e saudável, que a gente tenha qualidade de vida para isso. E quem são as pessoas que hoje conseguem envelhecer de forma ativa e saudável? É uma minoria, né? São pessoas que tiveram acesso à educação, acesso a uma moradia, acesso a alimento, e nós sabemos que a realidade é bem outra, né? Nós temos um grande número, nós temos idosos vivendo na rua hoje, né? Em situação de rua. E eles estão vivendo de forma muito mal, assim. Então a gente precisa realmente ter política que essas pessoas possam envelhecer com qualidade de vida e que aquelas pessoas que, se por alguma razão não tiverem essa mesma sorte, assim, não tiverem todo esse aparato de envelhecer, que elas tenham um lugar, né? Que seja uma ILPI, uma casa de acolhimento, né? Com qualidade, com condições, um espaço para morar, né? E não um depósito como hoje a gente vê inúmeras que tem por aí, né? Que seja um espaço de cuidado. Eu sempre digo que eu advogo em causa própria, porque eu sou da geração da mãe de filho único, né? E o meu filho já disse que gostaria muito de ir para o Canadá. Então, eu tenho que trabalhar muito. Eu penso assim, eu preciso que seja uma coisa boa. Vamos pensar nos residenciais 60 a mais. Eu adoraria ter um residencial onde lá vai estar morando aquelas pessoas que eu gosto muito. Que só pode morar os 60 a mais. Só os 60 a mais e as pessoas que tu gosta, as relações comunidades são muito idosas. Comunidades idosas, né? Pode ser. Existe isso, tem alguns modelos no Canadá, algumas coisas assim. O Estado está investindo nisso, né? Tupã-Seretã vai ter o primeiro residencial 60 a mais, né? Aqui pertinho. Aqui pertinho, vale a pena conhecer, né? Vai ser um projeto piloto, né? Existem essas iniciativas em outros estados, né? O Paraná e também aí o idoso não perde, porque muitos não querem ir para casas também. Não querem perder a sua individualidade, isso, né? Não perde aquela individualidade, mas vive em comunidade. Um vai cuidando do outro. Um cuida do outro, né? E vai ter uma rede ali que vai estar cuidando. Vai ter um centro de convivência, vai ter alguém cuidando, né? Ou, de repente, a agente de saúde vai estar mais lá dentro, vai ter o pessoal da assistência social lá dentro. Então, eles vão estar sendo cuidados, mas cada um na sua casa. Uma coisa que me chamou sempre muita atenção, uma senhora que foi institucionalizada, ela olhava para mim e dizia assim, Kátia, cadê minhas cortinas? Né? Não está aqui minhas cortinas, meus crochês. Então, a gente a gente se apega a essas coisas. Nós somos apegados. Nós somos apegados, então eu acho não dá para tirar tudo da pessoa, não, né? Então, e enquanto isso não acontece, enquanto esses espaços maravilhosos não são criados, dá um recado para as famílias. Olha aqui e diz para eles como deve ser tratado o idoso. Se vocês quiserem realmente serem cuidados na velhice, eu acho que tudo na vida são exemplos. Como é que nós estamos hoje cuidando dos nossos pais, né? Porque os nossos filhos estão olhando. Então, qual é o exemplo que a gente vai deixar? A gente quer ser cuidado na família? A gente quer envelhecer na nossa casa, com os nossos afetos e os nossos amores? Então, deixem bons exemplos. Cuidem para serem cuidados amanhã. Meu Deus, que mensagem, hein? É isso aí. Eu sempre digo, né, que a gente aprende muito mais com exemplo do que o que é dito, né? Exatamente. Eu te agradeço, Kátia, imensamente. Foi uma aula de gerontologia aqui, misturada com emoção, com sentimento, com propósito. Eu vi que cuidar das pessoas, da pessoa, de políticas para as pessoas idosas virou um propósito na tua vida muito antes de ser uma carreira profissional, né? Tu tem outras oportunidades de empreender, largou também para se dedicar integralmente a isso, e nós precisamos muito de ti. Né? A gente sabe que nós estamos envelhecendo, isso é um caminho sem volta e depende de como queremos envelhecer, né? Exatamente. Então a gente quer envelhecer bem e a gente precisa de pessoas que levantem essa bandeira tão importante. Muito obrigada, viu?
que agradeço a oportunidade, né? Essa minha estada longe da minha família tem que valer a pena. Né? Então, tenho trabalhado muito para realmente poder implantar a política pública e garantir que todas as pessoas tenham o direito de envelhecer com dignidade. É por todos nós, então. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, encerrando mais um Estação Verdade aqui na Estação NP, com muito conteúdo, muita verdade para você.